O tabernáculo já estava erguido, o altar consagrado. As ofertas dos líderes tinham sido apresentadas. O coração de Israel começava a entender que a vida com Deus não era feita apenas de milagres, mas de ordem, serviço e adoração contínua. Então o Senhor voltou seus olhos para aqueles que serviriam de forma mais próxima à sua presença. Os levitas. Era a hora do consagrá-los de maneira pública, visível e incontestável. O Senhor falou a Moisés e ordenou que os levitas fossem trazidos diante do tabernáculo da congregação, à vista de todo o povo. Israel se reuniu, formando um grande círculo de tendas, homens, mulheres e crianças observando. No centro, os levitas aguardavam, em silêncio. Eles já sabiam que eram separados para o serviço. Mas agora, Deus marcaria seus corpos e suas vidas com um ritual de consagração que jamais seria esquecido. Primeiro, Moisés ordenou que os levitas se purificassem. Eles deveriam se aspergir com água de purificação, raspar todo o corpo e lavar suas roupas. Não era apenas higiene, era um símbolo. Tudo aquilo que fosse impuro, velho, estranho à santidade de Deus deveria ser removido. Os levitas eram como uma oferenda viva que precisava ser limpa por inteiro antes de se aproximar do altar. Em seguida, o povo de Israel foi chamado a participar. Cada tribo, cada família, cada homem estendia as mãos em direção aos levitas num gesto silencioso de entrega. O Senhor havia dito: "Eles serão meus, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel." Naquele momento, o povo reconhecia isso. Os levitas representavam a consagração de todo Israel. Onde um primogênito deveria estar servindo, estava um levita. Onde uma família tinha um filho poupado na noite da Páscoa, havia agora um homem de Levi diante de Deus. Moisés colocou os levitas diante de Arão e seus filhos, e estes impuseram as mãos sobre eles. Depois, os próprios levitas puseram suas mãos sobre as cabeças dos animais que seriam oferecidos. Um para o holocausto, outro para a oferta pelo pecado. Era como se dissessem: nosso serviço é uma entrega completa. Nossa vida pertence ao Senhor. Nosso pecado é levado, nossa força é oferecida. Os sacrifícios subiram em fumaça. E os levitas foram apresentados ao Senhor como oferta viva, separados para o serviço do tabernáculo. A partir daquele dia, eles substituiriam os primogênitos de todo Israel, servindo diante de Arão e de seus filhos. Carregariam cortinas, desmontariam estruturas, cuidariam do tabernáculo, guardariam os limites do sagrado. Não teriam herança em terra como as demais tribos. Sua herança seria o próprio serviço diante de Deus. Sua rotina não seria marcada por colheitas, mas por turnos de serviço. Não plantariam vinhas, mas sustentariam a casa onde Deus manifestava sua presença. O Senhor também estabeleceu limites de idade para o serviço ativo dos levitas. Eles começariam a servir a partir de uma faixa específica, e depois de um tempo, passariam a ajudar seus irmãos, mas sem carregar mais o peso do trabalho direto. Deus cuidava até do cansaço dos que o serviam. O serviço era santo, mas não era desumano. Havia honra em cada fase, do vigor à experiência. Enquanto isso, a nuvem do Senhor continuava sobre o tabernáculo. De dia, uma coluna de nuvem repousava sobre a tenda da congregação. À noite, ela se transformava em fogo brilhante visível a todo o povo. Israel aprendeu a viver debaixo desse sinal. Não era apenas um fenômeno, era a bússola da nação. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, Israel armava suas tendas e permanecia acampado. Podia ser por alguns dias, semanas ou até meses. Não importava o tempo. O povo tinha de aprender a esperar. A jornada não era guiada pela ansiedade humana, pela pressa dos líderes ou pela impaciência das tribos. Era guiada pelo movimento de Deus. Mas quando a nuvem se levantava e começava a se mover, todo o acampamento entrava em ação. Trombetas eram tocadas, as tribos se alinhavam, os levitas desmontavam o tabernáculo, os carros eram preparados, os utensílios eram cobertos, e então Israel seguia atrás da nuvem e do fogo. De dia, aquilo parecia uma coluna que cortava o céu. De noite, uma chama brilhante que riscava o escuro do deserto. Não havia mapas, não havia estradas, não havia placas indicativas. O que havia era a presença guiando cada passo. Às vezes a nuvem parava em lugares improváveis, terras secas, regiões inóspitas. Outras vezes conduzia o povo a campos mais amplos, mas fosse onde fosse, uma lição se repetia. O lugar certo não era o mais confortável. Era o lugar onde Deus estava. No meio dessa rotina de marcha e espera, o Senhor falou a Moisés sobre algo que o povo jamais poderia esquecer: a Páscoa. O ano havia avançado, e o momento de celebrar a festa que lembrava a libertação do Egito se aproximava outra vez. Mesmo no deserto, mesmo em trânsito, mesmo sem casas fixas, a memória da noite em que o sangue nos umbrais salvou Israel precisava ser preservada. O Senhor ordenou que os filhos de Israel celebrassem a Páscoa no tempo determinado. Não era uma opção,
Era o mandamento. Moisés transmitiu a ordem e o povo se preparou. No 14º dia do primeiro mês, ao cair da tarde, as famílias ofereceram o cordeiro pascal. Em volta das tendas, o cheiro da carne assada se misturava à poeira do deserto. Não havia mais casas de tijolos como no Egito. Não havia portas com sangue recente nos batentes. Mas a lembrança daquela primeira noite estava viva. No entanto, surgiram dúvidas. Alguns homens estavam impuros por terem tocado em um morto. Segundo a lei, eles não podiam participar da Páscoa naquele estado. Mas seus corações ardiam. Eles não queriam ficar de fora da celebração da libertação. Foram até Moisés e Arão e perguntaram: por que seremos impedidos de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Moisés não respondeu apressado. Ele disse: esperem para que eu ouça o que o Senhor ordena a respeito de vocês. E Deus falou: o Senhor estabeleceu uma provisão. Aqueles que estivessem impuros por causa de um morto, ou estivessem em viagem distante, poderiam celebrar a Páscoa um mês depois, no 14º dia do segundo mês, também ao cair da tarde. Comeriam o cordeiro com pães sem fermento e ervas amargas como os demei. A graça se manifestava no meio da lei. Deus não anulava sua santidade, mas também não ignorava corações desejosos de obedecer. Por outro lado, o homem que estivesse puro, presente no meio do povo, e ainda assim desprezasse a Páscoa, esse seria cortado de Israel. Ele carregaria sua culpa por ter rejeitado a memória da libertação e a obediência ao mandamento do Senhor. No deserto, não havia espaço para uma religiosidade indiferente. A Páscoa era o marco da identidade do povo. Celebrá-la era mais que rito, era reconhecer quem os havia tirado da escravidão. Assim, em meio à nuvem que guiava, ao fogo que iluminava e aos levitas que serviam, Israel aprendia outra coisa. A jornada com Deus não apagava o passado da redenção. Pelo contrário, o lembrava constantemente. Enquanto a Páscoa era celebrada no coração do deserto, Israel compreendia que sua identidade não estava mais ligada a tijolos e correntes, mas à nuvem e ao fogo que agora determinavam seus dias. O diabo da escravidão tinha sido deixado para trás. À frente estava apenas a presença viva do Deus que guiava cada passo. A mesma noite que um dia marcara o fim da opressão agora se repetia como sinal de continuidade, lembrando ao povo que a libertação não era um evento isolado, mas uma aliança viva. As famílias se reuniam ao cair da tarde. O cordeiro era preparado, os pães sem fermento eram repartidos, e as ervas amargas lembravam o gosto da servidão que nunca mais deveria ser desejada. Crianças ouviam dos pais a história da saída do Egito. Velhos choravam em silêncio lembrando-se da noite em que tudo mudou. No centro do acampamento, o tabernáculo permanecia iluminado pela glória do Senhor, como um farol em meio à escuridão do deserto. Mesmo aqueles que celebravam a Páscoa no segundo mês, por causa da impureza ou da distância, faziam-no com o mesmo rigor, a mesma reverência, a mesma consciência de pertencimento. Não havia Páscoa menor. Havia apenas obediência no tempo determinado por Deus para cada um. A provisão do Senhor revelava que sua santidade não anulava a compaixão, e sua disciplina não apagava a misericórdia. E então, acima de tudo isso, a nuvem permanecia. De dia, ela cobria o tabernáculo como um manto espesso. De noite, tornava-se fogo brilhante, iluminando o centro do acampamento. As tribos dormiam sabendo que não estavam sozinhas no deserto. O Deus invisível havia se tornado visível em sinal. O silêncio da noite era cortado apenas pelo crepitar distante das fogueiras e pelo brilho constante da chama divina. Israel aprendeu a viver em total dependência desse sinal. Não era o relógio que determinava a partida. Não era a fome, nem a sede, nem o medo dos inimigos, nem o desejo de avançar. Era apenas o movimento da nuvem. Se ela permanecesse sobre o tabernáculo por 2 dias, o povo ficava 2 dias. Sei por memes, um mês inteiro. Sei por ano, ano inteiro. Nenhuma tribo se movia sem que a presença de Deus se movesse primeiro. E quando finalmente a nuvem se erguia, um tremor percorria o acampamento. Trombetas soavam, líderes gritavam ordens, os levitas corriam às suas posições. O tabernáculo começava a ser desmontado, os utensílios eram cobertos, as cortinas retiradas, as estruturas separadas. Os gersonitas, os meraritas e os coatitas se moviam como peças de um grande mecanismo cuidadosamente treinado. Em poucos instantes, aquilo que era o centro da presença de Deus tornava-se novamente uma estrutura em marcha. Então, Israel partia, tribo após tribo, estandarte após estandarte. Filas organizadas cortavam o deserto atrás da nuvem. De dia, ela avançava como uma coluna que parecia rasgar o céu. De noite, como um rio de fogo que se movia lentamente pela escuridão. O povo não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. E isso era suficiente. Quando a nuvem parava, tudo recomeçava.
O tabernáculo era erguido primeiro. Depois as tribos se organizavam ao redor. A vida voltava a girar em torno da presença. A água era recolhida. O maná era buscado. As tendas eram armadas. Israel aprendia que não caminhava em círculos por acaso. Cada avanço e cada pausa eram parte de um plano maior que ninguém via por completo. No coração dessa rotina de marcha e espera, Deus ensinava seu povo a confiar. Confiar no tempo que não entendiam. Confiar no caminho que não escolhiam. Confiar na direção que não controlavam. O deserto não era apenas um lugar de sobrevivência. Era uma escola. E a nuvem, o fogo, a Páscoa, os levitas, o tabernáculo, tudo fazia parte da mesma lição. Israel só existia como nação porque caminhava com Deus no centro. A luz que brilhava à noite não era apenas iluminação física. Era um lembrete constante de que a presença do Senhor não dormia, não se ausentava, não se escondia quando o medo chegava. Na escuridão do deserto, quando os sons ficavam mais agudos e as ameaças mais invisíveis, a chama sobre o tabernáculo continuava acesa, e isso era suficiente para silenciar o terror da noite. Assim, entre a consagração dos levitas, a celebração da Páscoa e o mover da nuvem, Israel avançava. Não era ainda o fim da jornada. O deserto ainda guardava provas, murmurações, quedas e vitórias, mas naquele momento algo estava claro para todos. A mesma mão que havia tirado o povo do Egito agora os guiava dia e noite, com luz no escuro e sombra no calor. E enquanto a nuvem se movia lentamente à frente do povo, uma verdade se tornava cada vez mais evidente. A jornada não era definida pela distância até a terra prometida, mas pela proximidade constante com a presença de Deus. A luz que guiava era mais do que orientação. Era a promessa viva de que o Senhor caminhava com eles em cada passo, em cada pausa, em cada noite, em cada amanhecer no deserto.